Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre terceiro Nef 27, no livro de Mórmon. Como sempre, eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um ler terceiro Nef 27 e com a oração e a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Aqui, o Salvador Jesus Cristo continua falando entre os nefitas, o seu povo do convênio aqui no continente americano, um pouco depois de ter ressuscitado. Esse capítulo ele é cheio de coisas importantes, então é mais um capítulo que é difícil de selecionar aquelas que são mais importantes. Então, dentre as coisas importantes, eu selecionei algumas, tá? Por isso que eu aconselho a leitura individual, para que cada um possa descobrir mais coisas que podem ser aplicadas em sua vida. Dentre as coisas que ele falou, nos versículos 6 e 7 diz o seguinte: E todo aquele que tomar sobre si o meu nome e perseverar até o fim será salvo no último dia. Portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome, e invocareis o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. Tá, ali então os discípulos tinham orado e queriam saber do Pai Celestial qual o nome da igreja, porque eles estavam discutindo muito, então uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Eles oraram e perguntaram ao Pai Celestial qual seria o nome que ele queria que colocasse na igreja. E Jesus Cristo, como estava ali presente, se fez presente no meio deles e falou que o nome da igreja deveria levar o seu nome, tá? Na verdade, ainda no versículo 8, né? E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Tá? Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho, tá? Então, Salvador Jesus Cristo, ele falou que deveria ter um nome e ser edificada sobre o evangelho dele, né? Então não adianta só botar na placa da igreja lá, Jesus Cristo, né? Deve ser edificada sobre o nome dele. E na nossa vida também, não adianta nós só sermos chamados cristãos, membros da igreja de Jesus Cristo, né? Nós precisamos fazer isso e estar edificados sobre o Evangelho do Salvador. No versículo 14 ele fala o seguinte: E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Tá? Então aqui ele enfatizou mais uma vez a importância de nós aproveitarmos os nossos dias, os dias em que nós podemos fazer alguma obra, tá? O dia da nossa vida aqui na Terra, tá? Então nós seremos julgados
pelas nossas obras, sejam elas boas ou más. Tá? E Jesus Cristo, então, ele falou sobre a sua missão, que ele deveria ser para isso que o Pai Celestial mandou ele, para que fosse levantado na cruz e atraísse a si todos os homens. Aí no 21 e 22 diz o seguinte: porque aquilo que me vistes fazer, isso fareis. Portanto, se fizerdes essas coisas, bem-aventurados sois, porque sereis levantados no último dia. Tá? Então, Jesus Cristo deu o seu exemplo e nós temos esse dever de seguir o seu exemplo, fazer as coisas que nós vimos ele fazer as coisas, na verdade, fazer as coisas que os profetas relataram que viram ele fazer, né? E é isso que nós devemos fazer. Daí ele fala com os discípulos, né? Aqueles discípulos, aqueles 12 discípulos. Ele fala no 27, e sabei vós que sereis os juízes deste povo, de acordo com o julgamento que vos darei, que será justo. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Tá, então, todas as vezes, eu estava lembrando até, todas as vezes que o Salvador apareceu entre as pessoas, né, esteve presente fisicamente, pessoalmente, no meio das pessoas, ele chamou pessoas para servirem e outras para serem juízes. Tá? Então, quando nós... isso é a semelhança do que ele vai fazer quando nós estivermos em sua presença, depois da nossa vida mortal, né? Na vida... quando nós estivermos... depois de sermos ressuscitados, né? Ele vai chamar pessoas, né, para servirem. E daí qual será o nosso estado lá? Será que nós vamos poder levantar e ficar assim na frente dele e poder dizer assim: eu posso te servir, Pai, eu posso te servir porque eu estou digno? Será que é isso que nós podemos dizer? Nós vamos poder dizer? Tá? Esse é o mandamento. Tá? Então, nós devemos ser como Cristo ensinou, como Ele era, para que nós possamos ser preparados para o reencontro com Ele. Tá? Então, Ele vai chamar pessoas e nós devemos estar preparados para estar entre aqueles que serão chamados para servir. Tá certo? No 33 diz o seguinte: então, ele proferiu essas e muitas outras coisas, né? E no 33 diz o seguinte: aconteceu que depois de haver proferido estas palavras, Jesus disse aos discípulos: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Mas larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à morte, e muitos são os que por aí passam, até que chegue a noite, na qual ninguém pode trabalhar. Tá? Então, o que quer dizer uma porta estreita? Tá? É que se nós estivermos muito carregados com muitas coisas, nós não vamos conseguir passar por aquela porta. Tá? Então, se nós não seguirmos o Evangelho de Jesus Cristo, ou então se temos uma compreensão errada do Evangelho, nós vamos carregar muitas coisas conosco. São preocupações, tanto preocupações com o passado, preocupações com o futuro, coisas desnecessárias, né? Ou então muita maldade, muito pecado. Tá? São coisas
que nós temos a tendência, como homem natural, nós temos a tendência de carregar essas coisas conosco. Tá? Entrar pela porta estreita quer dizer que nós precisamos deixar, para conseguir passar por essa porta, nós precisamos deixar muitas coisas. Tá? Então, Salvador está dizendo que a porta é estreita. Então nós precisamos sacrificar muitas coisas, nos desapegar de muitas coisas para passar pela porta estreita. Tá? Entretanto, essa porta estreita, ela dá início a um caminho, tá? Apertado, que é o caminho que leva à vida. Tá? E poucos são os que o encontram. Tá? Então, uma das coisas que nós precisamos sacrificar é a popularidade, né? Muitas vezes nós vamos ter pouca companhia para nos acompanhar nesse caminho estreito e apertado. Tá? Mas justamente porque Salvador ele já falou isso, porque ele já sabe disso. Poucos são os que o encontram. Tá? Em comparação com o outro lado, né? Larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à morte, e muitos são os que por aí passam. Tá? E aí ele encerra essa frase: até que chegue a noite na qual ninguém pode trabalhar. Tá? O que quer dizer a noite? Quer dizer, né, o fim da nossa vida, que nós não sabemos quando que é. Por isso que nós precisamos aproveitar o tempo agora, o tempo que nós estamos vivos agora, porque a gente não sabe dali a pouco, né? Se vai chegar a noite e ninguém mais poderá trabalhar. Tá? Então é por nossas obras que nós seremos julgados. Então nós precisamos aproveitar esse tempo da nossa vida para sermos bons, para fazermos boas obras, porque é por elas que nós vamos ser julgados. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, tá? Porque aquilo que me vistes fazer, isso fareis. Tá? Então essas são as principais, são algumas, né? Na verdade, algumas das palavras que o próprio Salvador disse entre o seu povo. Então, como que nós podemos aplicar essas coisas em nossa vida? Como que nós podemos tomar sobre nós o nome de Cristo? Tá? Primeiro, nos batizando. Tá? Quando nós nos batizamos, nós tomamos o nome de Cristo sobre nós. Em seguida, nós vamos tomar o sacramento em toda a reunião sacramental, né? Nós vamos renovar esse convênio. Tá? Então, nós vamos perseverar até o fim e seremos salvos no último dia. Tá? Então, essas são coisas práticas. Tá? Outra coisa que nós podemos praticar é estudar as Escrituras, tá? Como nós estamos fazendo. É uma prática disso. Tá? Fazer boas obras, seguir o exemplo de Cristo, tá? E nos preparar para o nosso reencontro com Ele. Tá? O dia que nós nos reencontrarmos com Ele, nós precisamos estar preparados, e Ele mostrou o caminho. Então nós precisamos só estudar bem esse caminho. Às vezes a gente acha que sabe pouco, né? Mas esse pouco, ele também pode ser praticado, né? Tá? Então, mesmo que a gente ache que eu sei muito pouco sobre o exemplo de Cristo, então esse pouco pega e pratica. Tá? E tá bom. Aí com o tempo você vai aprendendo mais. Provavelmente a pessoa fica
fica travada nesse aprendizado porque não está praticando aquelas coisas que já sabe. Então é fundamental a gente praticar aquelas coisas que já sabe, tá? Para que novas coisas sejam acrescentadas ao nosso conhecimento, tá? E não deixar para depois, porque vai chegar a noite e ninguém mais vai poder trabalhar. Aí nós temos sempre consciência de que o caminho realmente é estreito e apertado. Nós precisamos sacrificar muitas coisas e quando a pessoa está lamentando por ter sacrificado muitas coisas para seguir o Salvador, ela não se desfez daquelas coisas, ela ainda está carregando aquelas coisas. Então, além de nós nos despojarmos daquelas coisas desnecessárias, nós precisamos também deixar elas totalmente para trás e seguir para frente, olhar para frente o caminho, não ficar olhando para trás para aquelas coisas, tá? Certo? Então são essas as práticas cotidianas e essas breves ponderações sobre terceiro NEF 27. Compartilhe com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, provavelmente nos encontramos amanhã às 6h19. Muito obrigado pela paciência. Desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Certo? Muito obrigado, bom dia.